Olá, vamos iniciar agora mais uma aula de radiação do corpo negro, a segunda de uma série onde nós pretendemos explicar os princípios e a teoria e os limitantes que apareceram em explicar a radiação que emana desses corpos que nós denominamos de corpos negros. Como nós vimos na última aula, nós calculamos o fluxo de energia, energia por unidade de área por unidade de tempo que emana da superfície de um corpo negro e aprendemos que obedece uma lei chamada lei de Stefan-Boltzmann. A lei de Stefan-Boltzmann é uma lei importante porque ela estabelece que esse fluxo de energia escala com a temperatura à quarta potência. Mas nós aprendemos também que, na verdade, olhando o espectro da radiação do corpo negro, se a gente olhar quanto de energia sai do corpo negro como função da sua frequência, a chamada densidade espectral, o que nós observamos é pontos que atingem o máximo e decaem. Essa é a curva experimental. E o grande desafio aqui é explicar essa curva experimental. O que está acontecendo nessa interação da radiação com a matéria que me permite entender e explicar esse espectro. O pessoal já havia observado que esse espectro, como função da frequência, tem um máximo. Esse máximo corre à medida, há um deslocamento desse máximo à medida que a temperatura aumenta. E tudo isso tem que ser explicado dentro da teoria, dentro do que eu conheço, do que eu posso elaborar sobre a interação da radiação com a matéria. Muito bem, então o objetivo hoje é determinar o que nós chamamos de densidade espectral. É começar essa determinação, porque o que nós determinamos foi a sua integral. Nós determinamos a quantidade de energia total. Lembre-se que a densidade total de energia que nós tínhamos era a integral de 0 a infinito de U barra de Ni de T dt, dNi, desculpa. E esse sim, nós observamos ser proporcional a T à quarta. E isso vezes C dividido por 4π é o que dá o fluxo, que dá origem à chamada lei de Stefan-Boltzmann para a radiação dos corpos aquecidos, para a radiação do corpo negro. Muito bem, então agora nós queremos realizar alguns modelos que permitam a gente determinar essa curva, que permitam a gente determinar a chamada densidade espectral. Para fazer isso, nós vamos começar elaborando algo interessante, que é uma análise dimensional desta quantidade. Como nós sabemos, nós estamos procurando essa densidade espectral e ela é, sem dúvida, uma função de frequência e temperatura. Ela tem que ser uma função de frequência e temperatura e ela deve depender de algumas coisas essenciais do sistema. Ela deve depender de algumas grandezas do sistema para que sua integral dê o T à quarta. E nessa busca pela densidade espectral, nós tivemos vários protagonistas, Nós tivemos Rayleigh, nós tivemos um indivíduo chamado Jeans, nós tivemos um indivíduo chamado Wien, e nós vamos então tentar percorrer o caminho que esses cientistas, a forma com que eles analisaram o problema, no que eles chegaram, para que a gente culmine com exatamente a teoria de Planck, que é o personagem máximo na conclusão desses trabalhos. Então, nós vamos começar, primeiramente, fazendo uma análise dimensional. Então, nós vamos pegar essa expressão e fazer uma análise dimensional, Quando a gente faz uma análise dimensional, a gente tenta entender quais são as grandezas que devem estar envolvidas nessa função, nessa expressão que eu estou tentando determinar. E eu sei que o que é importante isso aqui é energia por frequência, não é isso? É isso que isso aqui é, por unidade espectral, num determinado intervalo. Então isso aqui, obviamente, tem que depender. Se eu pegar as unidades que eu acho que tem que estar envolvidas aqui, eu tenho a impressão que nós temos que usar as unidades físicas.
Então nós temos que depender de comprimento, porque isso aqui é por unidade de volume, então não tem sentido não depender de comprimento. Nós temos que depender do tempo, porque isso aqui é por unidade de frequência. E se fosse mecânica, nós colocaríamos a massa, que isso concluiria todas as dependências com as unidades. Mas aqui a massa, na verdade, nós temos que expressar em termos de energia, porque nós estamos considerando apenas energia. Então a massa, normalmente em unidades, as unidades de massa devem se manifestar aqui diretamente com unidade de energia, principalmente que nós estamos lidando com radiação. E da temperatura, obviamente que aqui eu vou chamar de θ, a unidade de temperatura, né? Unidade de temperatura. Porque isso aqui tem que depender, já que sua integral tem que gerar uma função que depende da quarta potência. Muito bem. De que forma? Né? Então aqui eu vou fazer um pequeno quadrinho, não é isso? E vou expressar. Nós sabemos que esse análise dimensional disso aqui fala que isso aqui tem que ser energia, não é isso? Dividido pela dimensão ao cubo, dividido por frequência, então o inverso da frequência é o tempo. Então isso aqui tem que ter unidade de energia, tempo e comprimento ao cubo dessa maneira. E que grandezas físicas devem entrar nessas relações? Obviamente que, como nós estamos lidando, o tempo tem que vir na forma de frequência, o comprimento, né, e energia, e nós estamos lidando com radiação, então a velocidade da luz não pode ser desprezada. Deixa eu fazer uma tabelinha aqui, onde eu vou fazer essa análise dimensional, colocando aqui a grandeza U e aqui embaixo as unidades. Então nós temos que, isso aqui obviamente é ET sobre L ao cubo, tá certo? Como nós havíamos dito. E ele deve depender da frequência, obviamente. E a frequência entra com tempo a menos 1. Essa grandeza também deve depender da temperatura. A temperatura entra como θ aqui. Envolvendo a radiação, é bem provável que a dimensão entre como velocidade da luz aqui, não é? Porque tem que, de alguma maneira, envolver a velocidade da luz, já que a gente viu que a velocidade, vamos tratar de radiação, isso é essencial. E como vai depender de temperatura, a única forma de conectar a temperatura nos sistemas físicos é através da constante de Boltzmann, né? A constante de Boltzmann vezes a temperatura é o que dá